Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre animações Disney. Um assunto leve, divertido e, por que não, para todas as idades e públicos. Só que não. Porque desta vez eu vou mostrar aqui antigas animações marcadas por polêmicas, algumas até contaminadas por preconceitos e mensagens maliciosas. Pois é, tá todo mundo tão acostumado a associar a gigante do entretenimento ao mais puro e belo encantamento, que tem muita gente que nem sabe que no passado a dona Disney já pisou na bola em algumas de suas obras. Ficou lá para trás na história, mas como não deve ser esquecido para não ser repetido, para hoje é o que tem. Quando se fala em Disney, o que vem à sua cabeça? Lindos castelos no ar, estrelinhas a brilhar. Para mim, eu logo penso em fantasia, beleza, sonho, arte, pensamentos felizes. Um pouquinho só de pó mágico. E com certeza é tudo isso para muitas pessoas de várias gerações em todo o mundo. Sim, pense uma coisa bem boa e assim qualquer um voa. Além disso, é sinônimo de sucesso e qualidade. Os números estão aí para qualquer um ver. Mas o que muitos talvez não saibam é que a gigante do entretenimento já produziu obras com citações ou referências que em algum momento, de formas diferentes, acabaram chocando o público. Algumas coisas são maliciosas, outras bem pesadas e condenáveis. Assim não. Pois é, pode acreditar, ela mesma, Dona Disney, que hoje não permite nem mesmo uma gota de sangue em suas produções. E eu vou te mostrar aqui alguns desses casos que trazem comportamentos, citações ou easter eggs de caráter bem duvidoso para histórias que deveriam ser livres para todos os públicos. Sim. E olha que essas histórias envolvem não só antigos curtas pouco conhecidos, mas também grandes clássicos muito famosos e queridos. Mas antes de mais nada, já deixa aquele seu like campeão de bilheteria neste vídeo e compartilhe com todos aqueles seus amigos que amam animações, mas também adoram uma boa polêmica. Vamos. Mas espere! Aproveita, se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais pessoas entrem nesta conversa. A gente sabe que toda produção cultural reflete seu próprio tempo, com suas próprias crenças e modo de viver. É o chamado Zeitgeist, o espírito do tempo. Algumas coisas têm só a ver com costumes, e isso pode ser visto claramente no comportamento do Mickey, personagem mais famoso e mais antigo da Disney. Hoje a gente pensa nele como o simpático, gentil e inteligente camundongo mais famoso do mundo, o retrato fiel do bom moço. Mas nem sempre foi assim, olha só. Você me conhece? No curta The Galloping Gaúcho, de 1928, ele fuma, bebe e sai no tapa com um adversário num bar. E ainda foge galopando um avestruz enlouquecido aos beijos com sua amada Minnie. Pois é, quem diria, o nosso querido Mickey já foi bem vida louca. Eu era um jovem tolo, aprendi muito desde aquela época. Mas isso é só um exemplo simples de como a nossa percepção muda com o tempo. Ao longo dos anos, algumas piadas e referências simplesmente acabam perdendo o efeito ou o sentido. E em muitos casos, isso até demonstra uma evolução do diálogo social e do respeito às diferenças. Tanto que em alguns casos que eu vou citar aqui, a Disney chegou a alterar cenas ou falas para se adequar à nova demanda do público. Puxa, é verdade. Mas algumas coisas extrapolam esta definição e em qualquer momento deveriam ser consideradas de caráter bem duvidoso. Coisas como xenofobia e sexismo, ou aquelas que já são devidamente definidas como crime, como racismo, intolerância e homofobia. Pare o show! A
Disney, inclusive, já se retratou publicamente sobre isso e passou a incluir avisos de conteúdo sensível em algumas de suas obras antigas. E houve até caso de vergonha tão grande que a obra foi definitivamente banida de seu catálogo, sem a menor possibilidade de retorno. E não volte mais! Em 1941, a representação dos corvos em Dumbo nos remete a uma representação jocosa do povo preto. Isso eu também vi! Não dava nem para os produtores negarem, e infelizmente talvez nem quisessem, porque o nome do corvo principal, Jim Crow, é o nome da lei que naquela época impunha a segregação racial no sul dos Estados Unidos. When the American Civil War ends, the U.S. government enters Reconstruction. Slavery is abolished, and former slaves are granted citizenship and the right to vote. White Southern Democrats implement laws to suppress the political gains made by African Americans, known collectively as Jim Crow laws. A Lei Jim Crow foi revogada somente pela Lei dos Direitos Civis de 1964 e pela Lei dos Direitos de Voto de 1965. Portanto, historicamente falando, é até algo recente. E associar uma lei horrorosa como essa a um personagem de uma animação infantil é um absurdo tão grande e descarado que hoje a Disney Plus exibe um aviso de representação cultural errônea no próprio link da obra. E eu acho é pouco, porque vai me desculpar, né, dona Disney? A palavra certa era racismo e descarado. Vocês deviam ter vergonha de si mesmos. Em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, a Disney lançou o curta A Face do Führer. Segundo os produtores, a obra era uma crítica ao nazismo. E isso realmente fica claro no roteiro. In time of war, it's typical, sometimes even useful, to demonize your enemy. We still see this today, whenever a dictator or despot comes to power anywhere in the world. Mas cenas com o querido Donald lendo o livro Minha Luta no café da manhã e saudando várias vezes o líder alemão incomodou boa parte do público. Na história, tudo não se tratava de um pesadelo do pobre Donald, mas mesmo assim não pegou nada bem associar o personagem a algo tão negativo e condenável. Hoje, até as versões do curta publicadas aqui no YouTube trazem alerta de conteúdo potencialmente ofensivo. To Führer's Face, directed by Jack Kinney, won the Academy Award as Best Animated Short Subject of 1943. Já o longa A Canção do Sul, de 1946, tinha tudo para ser um clássico importante na história da Disney, porque foi o primeiro filme do estúdio a misturar animação com atores de verdade, e isso há quase 80 anos. Eu não sei onde você está querendo chegar. Não sei mesmo. E além de marcar este importante avanço tecnológico, a obra também foi premiada no Oscar por melhor canção original, mais um belo dia hoje vai ser. e melhor ator pelo trabalho de James Baskett, que se tornou o primeiro homem negro a receber uma estatueta. Mr. James, the Academy wishes to give you this honor. Thank you, Miss Bergman. No entanto, este é um filme que a Disney quer esquecer, já que ele traz falas racistas e é cheio de estereótipos ofensivos sobre o povo preto. Tem até cenas com ex-escravos falando da época de escravidão como algo nostálgico, vê se pode. Uma mancha tão grande aí no passado da empresa que ela baniu completa e definitivamente a obra de seu catálogo. Não tem nem conversa, não volta mais. Eu já disse isso antes, e digo agora, e vou repetir de novo. Em 1951, a Disney foi acusada de fazer apologia às drogas em sua versão do clássico Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. A animação realmente parece uma grande viagem psicodélica de uma mente tomada por ácido, especialmente a lagarta azul, que apesar de sábia, parece mesmo que tá chapada o tempo todo. Muita calma. E isso não agradou a sociedade puritana da época. Exatamente. Qual é o teu problema? Exata. Bem,
É precisamente isto. Pra mim, Alice é uma animação linda, eu adoro, cheia de metáforas interessantes, mas infelizmente foi polêmica desde o seu lançamento e até hoje divide opiniões, principalmente pelo fortalecimento de novos grupos ultraconservadores. Quando foi lançado em 1953, o clássico Peter Pan logo ganhou o público que nem levantou nenhuma polêmica sobre a obra. Mas há algum tempo, muito se tem questionado sobre a representação dos povos originários nesta animação. Índio era muito bobo e era muito falso, mas depressa o índio aprendeu só de tanto dizer. Na história, eles são representados como selvagens que não sabem dialogar. Um estereótipo ali disfarçado de bom humor no meio das músicas e tudo mais. Eles inclusive são descritos por Capitão Gancho como os de pele vermelha, sempre em tom pejorativo. Tudo bem que ele é o vilão, né? Mas precisava. Bandido, ele vai ver comigo. Por este motivo, hoje a Disney exibe um aviso de conteúdo racista na descrição do longa na Disney Plus. Já em Adão e o Vagabundo, de 1955, dois gatos siameses são representados com olhos puxados e sotaque jocoso, tentando fazer piada com os povos asiáticos. Eles até cantam uma música que dá a entender que a chegada deles desagrada aos moradores da casa. Uma clara referência ao sentimento em relação aos imigrantes. Esta casa vai ser nosso novo lar. Se gostarmos, vamos por aqui ficar. Um horror, né? Não tem nem o que defender. Só que na época, ninguém ligou pra isso, nem se falava nesse tipo de coisa. E passou batido por muito tempo. Só que no remake da trama em live action para Disney Plus, os gatos siameses foram substituídos por dois gatinhos listrados comuns, sem referência a nenhum povo. Em 1977, o longa Bernardo e Bianca chegou aos cinemas com grande sucesso. Interessante. Mas mais de 20 anos depois, funcionários da própria Disney notaram um estranho easter egg. Eu não acredito que foi agora! Em uma determinada cena, ao fundo havia a imagem de uma mulher nua em uma janela aleatória da cidade. A empresa nunca se pronunciou publicamente sobre o caso, que ficou sem explicação oficial mesmo. Ai, é pressão demais pra mim! Mas em 1999, recolheu quase 3 milhões e meio de cópias da fita em VHS, alegando a existência de, abre aspas, uma imagem sujeita a abjeções. Tá tudo em ordem! Oh, claro, em perfeita ordem! Não se preocupe! Preocupe-se. Nas versões mais novas, a cena foi digitalmente alterada para que a imagem da misteriosa mulher fosse finalmente apagada. Mas a história fica, né? O VHS de A Pequena Sereia, lançado em 1989, também causou polêmica por uma imagem, no mínimo, estranha em sua capa. Não houve nada. Ariel! Alguns pais reclamaram que no desenho do castelo ao fundo havia uma torre em formato de... Vejam vocês mesmos, aí depois vocês me digam o que vocês acham. A Disney desconversou, afirmando que era só uma ilusão de ótica, mera coincidência, e negou a teoria de uma possível sabotagem de artistas que estariam descontentes com o estúdio. Mas não vai ser fácil manter uma coisa dessas em segredo muito tempo. Mas no final das contas, bem que acabou mudando completamente a arte para a capa do DVD. Porque, verdade seja dita, né? Tava meio esquisito aquilo ali. Chegamos a um acordo? Em relação ainda à Pequena Sereia, houve uma outra polêmica de cunho sexual. Alguns espectadores notaram que o padre que celebra o casamento do príncipe Eric com a vilã Úrsula disfarçada parece estar, digamos,
Um pouco animado demais para a ocasião, se é que vocês me entendem. Meus irmãos... O diretor do longa, Ron Clements, tentou se explicar, dizendo que o desenho apenas representava um personagem já de meia idade, com joelhos ossudos. Meus irmãos... E nem o amado Rei Leão, de 1994, se livrou de polêmicas inusitadas. Nossa! Os fãs mais atentos do clássico notaram que quando uma nuvem de poeira e pelos de Simba rodopia pelo céu em determinado momento do filme, ela parecia formar a palavra sex. A vida não é justa, não é? A Disney não negou que havia uma palavra ali, mas jura que era SFX, que é uma abreviação em inglês para efeitos especiais. São vagalumes. Vagalumes que ficaram grudados naquela coisa grande azul escura. Oh! Ah, tá. Então tá, né? Oh, eu me sinto... Devo ter perdido a memória. Repassando aqui todas essas histórias, a gente consegue visualizar bem o quanto conceitos e valores sociais e comportamentais têm sido reavaliados e passados a limpo nas últimas décadas. Puxa, desculpa! Em alguns casos, podem ser somente mensagens maliciosas escondidas. Coisas aí que envolvem a visão pessoal de cada um sobre o mundo, né? Ora, essa eu falei demais. Mas muitas vezes envolvem questões difíceis e polêmicas, como preconceitos que mexem em feridas profundas de muitas pessoas. E isso vale para qualquer obra, de qualquer estúdio, em qualquer momento histórico. Encarar isso é fundamental para a nossa evolução. Não me deixe dar para trás, mesmo que eu dê uma desculpa esfarrapada. Tá bom. Eu só espero que nesta reavaliação geral, em algum momento a gente realmente consiga deixar para trás os velhos preconceitos que só nos atrasam. Tem razão. E para hoje é o que tem. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você já conhecia todas essas polêmicas. E se não conhecia, o que achou dessas histórias? Você se lembra de algum outro caso polêmico envolvendo obras da Disney? Ou aí de outros estúdios também? Me conta aqui que eu quero saber. Agora, aproveita, curte este vídeo, porque eu sei que você gostou. Se inscreve no canal e compartilhe. E não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!